Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos de volta para a nossa aula de arte e hoje eu vou explicar para vocês a atividade 8 do segundo bimestre. Vamos lá então? Começando então, falando de som, né? Os sons, como eu falei no vídeo anterior, as pessoas sempre tiveram contato com os sons, né? Desde o começo da humanidade, na pré-história, eles já observavam os sons da natureza, o cantar dos pássaros, o som do mar, das árvores, né? Então eles estavam observando os sons da natureza. E na Idade da Pedra Lascada, eles faziam alguns objetos, né? Então eles foram criando os instrumentos musicais para imitar os sons que eles estavam observando, o som da natureza, né? E muitos instrumentos eram criados com ossos de animais. Temos aqui o exemplo de uma flauta pré-histórica, né? Criada com ossos de animais. É, Vamos lá então. O som ele pode ser classificado de duas formas: som natural ou som cultural. Som natural é produzido pela natureza, sem intervenção do homem. Aqui estamos tendo um exemplo de uma cachoeira, né? O som da cachoeira é um som natural porque ela não precisa de ninguém produzir o som. Ela é naturalmente, o som é natural. Então por isso que ele é considerado um som natural. Temos um outro exemplo que é o cantar do pássaro, que também ele vive na natureza e produz por conta própria o som, não precisa da intervenção do homem. Por isso é um som natural também. Agora nós temos uma outra classificação do som, que são os sons culturais. Aí sim precisa da intervenção do homem. Temos o exemplo do trem, né? Preciso do homem produzi-lo, por isso ele é um som cultural. Um outro exemplo são os carros, né, nas grandes cidades ou pequenas cidades, que também são considerados sons culturais, porque precisa da intervenção do homem para produzir. Então eu falo que quando o som é natural, ele é produzido pela natureza, sem intervenção do homem. E quando o som é cultural, é produzida com a intervenção do homem. Temos um outro exemplo aqui são os instrumentos musicais, que precisa, para produzir esse som, é necessário um músico, né? Um músico que produz os sons dos instrumentos musicais. Por isso, eles também são considerados sons culturais. Agora nós vamos falar sobre as propriedades do som. As propriedades do som são quatro. São eles: altura, intensidade, timbre e duração. A altura, gente, ela pode ser classificada de duas formas: agudo ou grave. Temos um exemplo de som agudo, que é o som do violino. O som do violino é agudo por quê? Porque é bem fininho, né? Aquele som bem fininho. Por isso, o som agudo ele é fino. E aqui é um exemplo do som grave, que é o som do trombone. Um outro instrumento musical que é o trombone, ele tem um som grosso, por isso ele é grave. Então a altura do som pode ser agudo ou grave. Agora, a intensidade do som, que é uma outra propriedade que pode ser, tem duas classificações também. Ela pode ser forte ou fraco, né? Se você já esteve em algum lugar que você ouviu um som tão forte, mas tão forte que até doía seus ouvidos? Então temos um exemplo aqui, o som do trem, né? Que é um som forte. E o som fraco, né? Alguém já precisou falar bem baixinho, né? Falar no ouvido, cochichar? Um exemplo do som fraco, né? Então a intensidade do som pode ser forte ou fraco. Uma outra propriedade do som é o timbre. O timbre, ela serve para diferenciar os sons. Aqui nós temos um exemplo: a voz, piano e violino, né? Os três, por exemplo, estão utilizando a mesma nota musical, o dó maior, por exemplo. A nota é a mesma, mas os sons são diferentes, né? Que nem a voz tem um timbre, o piano tem um outro timbre e o violino um outro timbre. Embora eles tenham tocado o mesmo acompanhado, a mesma nota musical. Vamos lá. Duração. O que é a duração de um som? A duração do som ela pode ser curto ou longo. O que é som curto? Nós podemos dar um exemplo aqui do relógio, né? O som curto, porque o som curto é aquele som que começa e já logo termina. Ele não, a duração dela é muito curta, né? A duração do som é muito curto.
que nem o relógio, tic-tac, tic-tac. Então é uma sequência de sons curtos. Mas o som do mugido da vaquinha, por exemplo, é um som longo, porque ela começa e demora a terminar, né? Então o som, a duração do som é maior. Por isso nós dizemos que o som do mugido da vaquinha é um som longo. Instrumentos convencionais e não convencionais. Um pouco da história dos instrumentos. Quer dizer, não se sabe bem ao certo quando foi inventado os instrumentos, mas sabemos que o homem, desde a pré-história, que ele vem observando o som da natureza, o som do mar, o som do vento, o som das árvores, né? E tudo isso fez com que o homem explorasse mais e pesquisasse mais sobre os sons. E aí, na Idade da Pedra, o homem, ele fabricava alguns objetos, né, com pedra, madeira, e aí ele começou a descobrir alguns instrumentos musicais. Começou a inventar alguns instrumentos musicais para imitar os sons da natureza. E dentre eles, a flauta, né? A flauta é um instrumento que aqui que você está observando, um instrumento feito com ossos de animais naquela época, da época pré-história. E aqui também temos aqui mais um exemplo de flauta inventada com ossos de animais daquela época. O tambor também foi um instrumento inventado naquela época, que eles inventaram o tambor, era feito com bambu e encapado com pele de animal. E naquela época o tambor é utilizado para comunicações, né, para se comunicar, né, a longa distância, e também para os rituais religiosos na época. E depois, né, também inventaram a harpa, né, que foi inventado por meio do arco de caça, né, eles começaram a tirar o som, né, produzir o som do arco de caça, e aí nasceu a harpa. E muitos anos depois, foram inventados outros instrumentos mais difíceis de ser produzidos e de ser tocados também. Que no século XIV, foi inventado o cravo, que é o avô do piano, considerado o avô do piano, que o piano foi inventado há 400 anos depois. E no século passado, nós temos também as invenções dos instrumentos elétricos, né, que é o caso da guitarra, por exemplo. Mas, pessoal, o que são instrumentos convencionais? Instrumentos convencionais e não convencionais. O que são convencionais? Instrumentos convencionais são os instrumentos mais conhecidos, né, e mais utilizados. Eles são muito... a gente pode identificar muitos instrumentos numa orquestra, por exemplo, né? Uma orquestra, são identificados vários instrumentos convencionais, que são mais conhecidos, os instrumentos convencionais. Mas o que são instrumentos não convencionais? Vamos ver? Muito bem, instrumentos não convencionais são todos materiais que nos cercam, né? Que nós podemos produzir sons. Ou também podem ser instrumentos que são produzidos com a ajuda desses materiais que estão ao nosso redor. Que nem, por exemplo, aqui temos um exemplo de um chocalho produzido com material reciclável, né? Garrafa PET. Também um outro exemplo de material reciclável, que é uma lata de leite, né, com bexiga, que é produzido aí é feito um tambor, né? Aqui também um outro exemplo. Então esses são instrumentos não convencionais. Né? Aqui também um outro exemplo feito com tampas de garrafa PET. Instrumentos que são produzidos com o que a gente tem ao nosso redor. Aqui tem um acesso mais fácil, né, ao nosso redor. E aqui eu tenho uma atividade, trago para vocês uma atividade a ser feita. Duas atividades. Atividade A, né, vocês vão ver um exemplo aí dos instrumentos convencionais. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um desenho, né, daquele instrumento que vocês gostaram mais, dos instrumentos convencionais. Quais instrumentos que vocês gostaram mais? Vocês vão fazer um desenho desses instrumentos. Atividade B, o que tem aqui, né? Temos vários instrumentos aqui.
vocês vão fazer um instrumento não convencional. Vocês podem utilizar aí caixa de sapato, lata de leite, garrafa PET, o que vocês têm ao alcance de vocês, o que vocês têm ao redor de vocês. Vocês podem produzir, vocês vão produzir então um instrumento não convencional. Pessoal, eu espero que todos tenham entendido e aproveitem bem a aula de arte. Eu acredito no potencial de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, gente!